E o trabalho da equipe Hope do Hospital Ministro Costa Cavalcante aqui em Foz vem surpreendendo e dando esperança para muita gente. E quem vai contar pra gente como é que é esse trabalho de atenção especial aos pacientes é a Ana Paula Romanini, que é coordenadora médica dos cuidados paliativos do Hospital Costa Cavalcante. Aqui está com roupinha branquinha. Exatamente. E também a Daiana, que é assistente social. Boa tarde, meninas. Boa tarde, equipe. Bom, a gente foi chamado um pouquinho para falar sobre o nosso serviço, né? O serviço se chama Hope, Esperança em inglês, e a sigla também significa Hospital Palliative Experts, especialistas em cuidados paliativos. O serviço já existe há aproximadamente 4 anos e a gente vem aí de um ano para cá reformando, ampliando o serviço com nova equipe, novos rostinhos, para a gente poder trazer essa esperança em fase final de vida. E que tipo de atendimento vocês dão para os pacientes? Primeiro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Vocês só atendem paciente em estado terminal? Ótima pergunta. Então, assim, o cuidado paliativo ele vem para tratar doenças ameaçadoras da vida. Então, se eu tenho uma doença sem proposta de cura, ele vem para nós. Porém, tem pacientes que ficam com a gente por anos. Então, teve uma paciente que foi a óbito esse início do ano, em 2021, que ela ficou 7 anos em acompanhamento com a equipe. Então, não quer dizer que se você vai morrer por uma doença que sim, pode levar ao óbito, que você vai morrer em 1 mês, em 1 semana, em 1 dia. Não. Você pode ter esse falecimento, mas depois de anos, com o convívio da doença. E esses cuidados são só para quem está internado? Sim, por enquanto sim. Então a gente tem o ambulatório, cuidando de pacientes de cuidados paliativos, e intra-hospitalar. Então, quando você está internado, você fica com a gente, e quando você está no serviço da oncologia, você pode passar a nível ambulatorial também com uma médica da nossa equipe, que é a doutora Mônica. E como que é... Pois, gente, você viu como que é? Eu levantei o dedinho aqui. Eu queria ver com a Daiana como é que é o trabalho da assistente social, porque vocês fazem meio de campo entre o paciente, o hospital e a família? Sim, também. O serviço social, a gente realiza todo o trabalho junto com a equipe, na verdade, né? O nosso primeiro atendimento é realizado de forma direta com o paciente, né? Então, no primeiro atendimento, a gente tem um instrumental que a gente chama de prontuário biografia. Seria uma anamnese completa do paciente, né? Que a gente usa para conhecer toda a realidade social do paciente, a família dele. É daí que vocês tiram as ideias dos peixinhos, dos cachorrinhos? Sim, também, né? A gente, nesse contexto também, a gente conhece a espiritualidade do paciente, os hobbies, se tem algum bichinho de estimação também, né? Vocês dão colo pro paciente, praticamente, né? Dá um ombro. Sim, é o cuidado humanizado. Que reflete isso na recuperação ou no atendimento do paciente? Os estudos mostram que quando você tem o acompanhamento do cuidado paliativo, junto com o médico, com a equipe que cuida da doença, porque o nosso foco não é mais só a doença, e sim o foco é o paciente. O bem-estar, né? Então os estudos mostram que quando você tem esse acompanhamento em conjunto da equipe de cuidado paliativo com alguém que está tentando tratar ainda a doença, você tem uma maior sobrevida. Porque o cuidado ele é tão humanizado e tão focado na pessoa que você consegue enxergar ela como um todo. E isso não só... aumenta a expectativa dela? Aumenta? E aumenta a expectativa de vida, aumenta a sobrevida. E estudos que a gente fala são estudos de fora até do país, que mostram esse aumento de sobrevida, de expectativa de vida, quando você está em conjunto. Quando a pessoa não tem essa esperança, ela se entrega para a doença, né? E com esse cuidado, com essa atenção, o cenário muda. E aí por isso trazemos também o nome, Esperança, que tem todo o contexto do Hope, porque sim, ainda há esperança, mas esperança no conforto, numa tratativa de uma qualidade de vida até o seu fim. Não quer dizer que quando você tem uma doença que pode te matar, que a gente tem que te abandonar. É ao contrário, a nossa equipe ela é multiprofissional para isso. Então tem serviço social, tem psicologia, tem enfermagem, tem fono, e a gente está galgando por físio, nutrição, e até capelania. O que a Daiana falou é real. Para nós a espiritualidade do paciente importa muito. Aqui em Foz tem diversas religiões, diversas... o nosso contexto do dia a dia de budistas, os árabes, temos católicos, muçulmanos, temos espíritas, kardecistas, espíritas umbandistas, temos os ateus. Então tudo isso também faz parte do nosso dia a dia. Trazer as pessoas que para a tua espiritualidade faça sentido, para nós também faz sentido. Então da história do peixinho, da história do cachorro. Coisa mais linda, a gente está tentando humanizar um processo, porque essas pessoas em algum momento vão nos deixar.
E por que não nos deixar com qualidade de vida ao final da vida? Essa é a nossa função. É bem legal. Eu lembro quando eu tomei conhecimento desse presentear, né, que vocês levaram o cachorro de uma senhora que estava internada até ela, e deram um peixinho para uma outra senhora que queria um peixinho já na casa dela, né? Eu fiquei assim, achei tão bonito, falei, cara, que coisa boa. Aí já vem aquela ideia de morte, pô, mas a pessoa vai morrer. E vocês lidam com isso todo dia, né? Sim. É uma disruptura de pensamento. Porque uma coisa é você associar a morte como algo ruim, porque você vai perder teu ente querido para sempre. Para nós, a associação não é mais para esse sentido. É no sentido até de você poder trabalhar seu luto antecipatório, que você vai perder alguém. E como transformar isso, depois que essa pessoa se for, em algo bom. Em algo que se transforma numa saudade boa, e não no luto patológico. Porque enquanto a gente negar a morte e achar que é algo ruim e deixa de lado, deixa lá na UTI, deixa sozinho que eu não tô vendo, é ruim até para você trabalhar seus próprios sentimentos. Então vocês não cuidam somente dos pacientes, vocês também cuidam das pessoas, né, Daiane? Dos parentes. Sim. Visando isso, a gente cuida principalmente do principal cuidador, né? De toda a família, mas o principal cuidador, né? Aquela pessoa que fica responsável por todos os cuidados em casa, que geralmente fica junto durante o período de internação. A gente inicia o acompanhamento desse cuidador aplicando uma escala que se chama escala Zarit. É uma escala que a gente avalia a sobrecarga emocional do cuidador. Com o resultado da aplicação dessa escala, a gente tem o acompanhamento das psicólogas da equipe. Caso, né, depois o paciente vá de alta, a gente encaminha esse cuidador para a rede de psicólogos do município de Foz também. Ah, que legal. Então a gente acolhe, né, o cuidador. Não só o paciente, mas também quem está em torno, né? Toda a família. Como no primeiro atendimento, né, a gente conhece toda a família, né, através, né, de conversa com o paciente, principalmente do núcleo familiar mais próximo, né? Que seriam as pessoas que residem na mesma casa com o paciente. Então a gente traz esses familiares para estarem perto. Agora com a pandemia, de uma forma muito mais cuidadosa, né? Mas só para esses pacientes que estão em cuidados paliativos, a gente organiza a vinda desses familiares, né? Enfim, para estar acompanhando todo esse processo junto com o paciente e com relação ao que a doutora falou anteriormente, a questão do luto, trabalha não só com o paciente, mas também com o principal cuidador, principalmente, e com toda a família. E vocês atendem pacientes internados no Costa Cavalcante, né? Isso. E como é que é depois que ele recebe alta? Ele continua voltando até vocês, assim, é feito tipo um acompanhamento? Super legal. Então funciona assim. Então quando ele tem alta do Costa, ou ele foi a óbito com a nossa equipe, que acontece, ou ele vai para casa. Quando ele vai para casa, a gente tem o apoio da equipe do GISO. Uma equipe daí é municipal, de Foz do Iguaçu, da prefeitura. A gente está fazendo reuniões agora com essa equipe para a gente ter esse acompanhamento em domicílio, né? E até internamente já estou conversando com a Aline e tudo da prefeitura, para a gente tentar organizar o cuidado paliativo também em casa. Então é um próximo passo. A gente ainda assim faz pelo Costa Cavalcante. A gente faz tanto intra-hospitalar quanto ambulatório. Então você às vezes vai para casa, volta no nosso ambulatório. Mas sim, o sentido é de ampliação disso tudo, para que todo mundo tenha esse acesso. Eu acho também que quando o paciente vem a óbito, quem é o cuidador principal que dedica boa parte do seu tempo também fica um vazio. Eu acho que ela também tem a questão psicológica depois da falta, né, dele ter um objetivo, né, que era cuidar daquele paciente. Muito bom. Então, o que a gente faz para isso? A gente tem um período que a gente deixa, que a gente fala que é o período de condolências. A gente liga para esse familiar depois de 15 dias do óbito e a gente acolhe junto a nossa psicóloga e vê se ele quer vir para o hospital para conversar um pouco. Bem bacana. Porque às vezes falta, né? Às vezes a pessoa tem que ter alguém para conversar, para desabafar. E é um fechamento. Fechou aquele ciclo. Porque senão parece que fica aberto e a pessoa não consegue viver de novo a própria vida. Então isso a gente acompanha também, faz sentido para nós. Quando a gente tem essa equipe integrada e multiprofissional, porque a dor, o sofrimento humano, ela é muito mais do que uma dor física, uma dor que a médica pode ajudar. E aí vem uma dor social,
Então tem muitos pacientes que a renda é muito pequenininha e a gente pode auxiliar de alguma forma. Pronto, tem a dor psicológica, aí por isso tem a psicóloga, de todo um contexto de você vivenciar o teu próprio luto. Se você tem a doença, você sabe que em algum momento você vai deixar a tua família, vai deixar seus peixinhos, vai deixar seu cachorrinho, vai deixar o seu núcleo familiar. Então você também tem que aprender a trabalhar com isso tudo. É lindo. Então tem dor social, dor psicológica, dor física, dor espiritual. Então, às vezes, as pessoas entram em barganha com Deus, não acreditam mais, porque achavam que Deus ia curar, se revoltam contra a sua própria fé. Então, isso também a gente trabalha, porque na sua fé, em cada fé, faz sentido ou não tudo isso você viver e começar a repensar. É uma experiência Nossa, muito que trabalho linda. sensacional. E como que vocês chegam até, por exemplo, o peixinho? Como que vocês chegam até o momento de, vamos presentear com o peixinho, ou vamos chamar o cachorrinho para visitar a dona? Como que vocês chegam a essa decisão? Então, as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, porque tem alguns pacientes que hoje estão muito bem, estão numa melhora clínica, porém amanhã foram a óbito. Então a gente se organiza enquanto equipe. Então a gente faz o prontuário biografia, que é essa história completa do paciente, e identifica algum gatilho. Puxa, será que não seria legal trazer o cachorrinho? Ela iria ficar feliz? A gente identifica isso com a psicóloga, com o serviço social. Pronto, vamos atrás. E para isso acontecer, a gente tem que ter um protocolo atrás, com o CCH liberando, porque lembre, são animaizinhos da área do quarto, né? Tem que sair na área do quarto, então tem tudo isso, tem um protocolo por trás. Então, assim, a organização é rápida, mas tem que ter um respaldo científico, legal e técnico diferenciada para funcionar. Ô, Ana, e qual que é o diagnóstico mais comum dos pacientes que chegam até vocês? Olha, 93% do nosso público-alvo hoje no Costa são oncológicos, então são neoplasias. Porém, a gente está em crescimento disso. A nível mundial, o que mais chama cuidado paliativo nem é oncológico, é cardiológico. Porque tem pessoas que o coração já está insuficiente e começa a ter uma diminuição do sangue que vai para todo o corpo, a gente chama isso de insuficiência cardíaca. Então tem alguns pacientes que numa insuficiência cardíaca, daí tem estadios 3 e 4, viriam para cuidados paliativos, porque em algum momento vão infartar. E às vezes são pessoas já acamadas, idosas, com pouca funcionalidade. Geralmente idosos. Então, assim, que a gente começa a ver que a nossa ampliação de equipe não está só na neoplasia, só no grupo oncológico, e sim no cardiológico, no nefropata crônico. Quantos pacientes estão fazendo diálise que o rim já parou de funcionar? No pneumopata crônico. Então, quantos pacientes fumaram a vida toda e tem DPOC, que é uma doença que não tem cura? E aí a gente começa a abrir o nosso leque para doenças que não têm cura. Vocês deram alguma assistência para o pessoal que foi atendido com Covid no começo da pandemia? Sim. Então, além da coordenação que eu faço em cuidado paliativo, eu estou como coordenadora do suporte familiar. E sim, a gente conseguiu absorver enquanto cuidado paliativo e suporte à família para todos os pacientes do Covid. Então, a gente fez essa organização em conjunto. Às vezes são identificados pacientes lá no setor Covid, tanto no bloco 9, bloco 10 ou bloco 2, que em algum momento estava com Covid, identificaram um paciente que não tinha mais cura e que ele ia evoluir a óbito na UTI, acionam a equipe Hope e a gente vai em conjunto com o médico titular do paciente. É bem bacana. Pode falar, Daiane. Complementando o que a doutora falou, um outro suporte, né, que a equipe também oferece, e que inclusive a gente, né, oferece ao pessoal, aos pacientes do Covid, é com relação a essa organização da alta do paciente, né, que acontece, né, desde enquanto ele está internado. Com solicitação de oxigênio, por exemplo, para o paciente que vai ter essa necessidade de continuar usando em casa dele. Cama hospitalar, e essas situações seriam mais para os pacientes que estão com Covid, né? Para os nossos pacientes, a gente já acrescenta outros encaminhamentos, como para o GISO, né? Que é essa equipe do município que faz o acompanhamento dos pacientes oncológicos em casa, encaminhamento para a Unicam, que é a casa de apoio ao paciente oncológico, que fica quase em frente ao hospital, né? Lá eles também fazem acompanhamento psicológico, social, eles têm um espaço de hospedagem para os pacientes, inclusive que não são de Foz, Paraguai ou região. Para a unidade básica de saúde, né? Fralda, equipo, frasco. Então a gente faz todo encaminhamento para a rede socioassistencial, para o CRAS. Sensacional esse trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero parabenizar vocês, estão novas. Aqui a Daiana com uma cara de menina aqui, né? Gente, parabéns mesmo. Obrigada. Né, tão calma, mansa, né? Você já fica calma só de ouvir sua voz. Gente, é que o tema
ele é difícil, né? Falar sobre morte nunca vai ser fácil. Porque em algum momento a família vai sofrer. Então a gente precisa ter calma, ter muito estudo, ter muito embasamento científico, para que tudo também isso não seja muito largado, sabe? Então isso também eu falo sempre para as meninas lá. Eu sou bem minha choque, eu fico e eu protejo, eu vou, vamos lá, vamos estudar. Todos estão fazendo pós-graduação em cuidado paliativo, eu já estou na minha segunda pós. Então, para isso funcionar, tem que ter muito respaldo científico, né? Porque a gente está lidando com o maior bem da pessoa, entre a vida e a morte. Maravilha, meninas. Obrigada, adorei a participação de vocês aqui. Obrigada. E um ótimo trabalho para vocês, tá joia? Obrigada pela oportunidade. Aí a gente conversou com a Ana Paula Romanini, do Hope, do Hospital Ministro Costa Cavalcante, e com a querida assistente social, a Dayana, beleza?